Olá, muito bom dia, irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, estamos dando sequência aos estudos bíblicos com o tema Pessoas como Nós. Nós estamos contemplando personagens do Antigo Testamento. E nesta lição de hoje, o nosso personagem vai ser Arão, o porta-voz de Deus. Nós já ministramos 5 lições anteriores. Eu gostaria que você revisse os vídeos, ou se você ainda não viu, fosse lá no YouTube, na nossa página, para que você pudesse perceber o quanto os personagens bíblicos do Antigo Testamento nos falam ainda hoje. Como que nós podemos tirar lições dessas vidas que viveram há tantos anos atrás. E o texto básico desse estudo está no livro de Êxodo, no capítulo 4, de 14 a 17, que daqui a pouquinho nós vamos ler, mas você pode achar no livro de Êxodo várias referências a Arão, porta-voz de Deus. A história de Moisés, a história do povo de Israel. Se você não conhece a história, leia. Às vezes ela é retratada em filmes, novelas, mas a fonte mais fidedigna, né, seria mesmo a palavra de Deus. Então, eu te aconselho a ler todo o livro de Êxodo, Números, Deuteronômio, Levíticos. Todos esses livros vão falar da história do povo de Deus e com certeza fazer referência a esse personagem tão especial. E nós vamos pedir a bênção de Deus para o nosso estudo, para que tudo corra de acordo com a vontade dele e que também ele possa iluminar os nossos corações para entendermos perfeitamente qual lição tirar hoje deste estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela semana que passou, pelas vitórias, mas também pelos aprendizados, pelos desafios. E hoje que estamos diante deste desafio de ministrar o estudo bíblico sobre a vida de Arão, que todos aqueles que estão vendo este vídeo possam ser ricamente abençoados pelo Senhor. Fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos, com este estudo bíblico, com esta lição, conhecer a história de Arão, seus sucessos e fracassos. E ele, sendo uma pessoa como nós, realmente ele não poderia ter seu nome só escrito em ações de sucesso. Como ser humano, nós também falhamos e Arão não foi diferente. Mas mesmo assim, Deus usou Arão com tudo, a maneira como ele era, com tudo que ele tinha, né, com seus dons, suas fraquezas, e tem algo a nos ensinar nos dias de hoje. Nós queremos que esta lição transmita também o desejo da comunhão com o único Deus, o Deus de Israel, o Deus que nós amamos, servimos e adoramos nos dias atuais. E que a gente aprenda a ajudar os nossos irmãos no desempenho das suas atividades ministeriais, aprenda também a andar com Deus e somente a Ele prestar culto. Então são desafios grandiosos, mas que é necessário na vida do cristão. Nós vamos contextualizar um pouquinho o Arão. Vocês que já conhecem a história bíblica da promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, os patriarcas, de que eles seriam donos de uma terra que emanasse leite e mel, uma terra que Deus daria ao seu povo. E durante a vida deles, eles não tiveram essa promessa cumprida, mas Deus já tinha revelado ao próprio Abraão que as suas gerações, né, os seus descendentes, seriam escravizados, né, na terra do Egito, mas depois eles seriam tirados de lá e trazidos para a terra prometida,
né, como cumprimento da promessa feita a ele. Então, nós já vamos encontrar essa família de Israel, essa família de Jacó, já vivendo no Egito, se multiplicado muito, né? José, que foi o braço direito de Faraó, já tinha morrido há algumas centenas de anos e o povo agora estava sendo escravizado. Eu falei um pouco disso na história de Joquebede e é o mesmo tempo da história real, o tempo que viveu Arão. Arão, então, é um dos 3 filhos de Anrão e Joquebede. A mais velha Miriam, depois tem Arão, depois tem Moisés, que é um personagem maravilhoso. E durante a criação desses 3 filhos, com certeza esses pais transmitiram a eles as promessas de Deus feitas aos patriarcas. Então, com certeza já haviam afirmado para eles o que José disse na hora da sua morte aos seus irmãos, que Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Isso está registrado lá no capítulo 50 de Gênesis, no versículo 24. Então, esta criança, Arão, nasceu no Egito, né, cresceu ali em estado de servidão, né, de escravos ali na terra do Egito, e Arão e sua família, sem direito à liberdade e direitos, eles devem ter esperado com ansiedade o cumprimento dessa promessa de Deus e deveriam se perguntar o tempo todo de que maneira Deus os libertaria, né? E é impressionante como os 3 filhos de um casal tão simples, tão humilde, né, se tornaram líderes do povo de Israel. Especialmente Arão e Moisés, né, que foram usados não somente para libertar o povo do Egito, mas para guiá-los durante 40 anos no deserto até a terra prometida. Então nós vamos ler o texto que se encontra em Êxodo 4, de 14 a 17, e depois nós vamos falar do nosso versículo-chave. Leiamos. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Esse texto é um momento em que Deus convoca Moisés, lá no deserto, no Monte Sinai, a ir buscar o seu povo, a livrá-lo da opressão de Faraó. E aqui Moisés retruca, né, em face ao desafio que o Senhor lhe faz. Por isso eu vou reler o versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá. Eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais milagrosos. Até então, o Senhor já tinha aparecido a Arão, chamado Arão, né, para ajudar seu irmão Moisés, que há 40 anos havia fugido do Egito. Então, agora eles vão ter aquele encontro pessoal e eles vão colocar diante um do outro como Deus tem falado com eles e o propósito de Deus usá-los na libertação do povo de Israel. E o nosso versículo-chave se encontra lá no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus vos abençoe. Amém. Então nós vamos ver o primeiro tópico,
o sucesso de Arão. Então, como a leitura bíblica que nós fizemos nos informou que quando Moisés respondeu a Deus que ele não poderia se dirigir a Faraó, que ele não tinha essa facilidade de oratória, dando essa desculpa, né, que nunca teve facilidade para falar, Deus disse que Arão poderia ser a sua boca, a boca de Moisés, que ele orientaria Moisés diretamente e Moisés orientaria o seu irmão. Então, o primeiro sucesso dele é ser a boca de Moisés, ou porta-voz de Moisés. Né? Como eu disse, Deus mandou Arão ao deserto para encontrar seu irmão. Você pode ler isso em Êxodo 4, de 27 a 31, um momento muito bonito que eles se encontraram, né? Depois de vários anos de separado. Moisés já tinha se casado, já se tornaram genro de Jetro, já tinha filhos, né? E ali Moisés explicou como Deus lhe aparecera na sarça ardente e teria lhe dado ordens de tirar o seu povo do Egito, porque tinha contemplado o sofrimento daquele povo, que Deus tinha ouvido o clamor do povo e conhecia o seu sofrimento. Então, Arão declarou que Deus tinha um plano para libertar o povo da escravidão, que Deus tinha dito isso a ele também. Muitas vezes nós estamos em uma situação que a gente pensa que Deus se esqueceu de nós, que não está ouvindo o nosso clamor, que não está contemplando o nosso sofrimento, mas esse Deus que viu o clamor do povo no Egito é o mesmo Deus que nós servimos, é o Deus de ontem, de hoje, para sempre. E Ele conhece também o nosso sofrimento, as nossas aflições e quer também nos libertar. Então, perante Faraó, quem falava era o Arão. Deus disse a Moisés: tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó. Arão se tornou profeta, transmitindo não somente a Faraó, mas ao povo a palavra de Deus dada a Moisés. O segundo sucesso de Arão, que ele foi ali o ajudante do seu irmão, né? Ele sempre apoiava. Apesar de Arão ser o irmão mais velho, 3 anos, ele confiava na idoneidade de Moisés perante o Senhor, né? Nós vamos ver lá na frente no deserto, quando os amalequitas vieram atacar os israelitas, Josué já era comandante do exército. Enquanto Moisés subia o monte com a vara do Senhor na mão, acontecia algo tremendo, né? Enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, né? O povo de Israel ganhava a guerra. Quando ele se cansava e abaixava seus braços, o povo perdia a guerra. Então, nesse evento, Arão, juntamente com outro servo de Deus chamado Ur, subiram ao monte e cada um segurou um dos braços do profeta, né? de Moisés, e ali o povo ganhou a batalha. É um conforto para nós, né? Saber que Moisés também se cansava em oração, era gente como nós, era um homem como qualquer outro, mas ele tinha ali Arão, seu irmão, e Ur para sustentá-lo. Será que nós costumamos nos dispor para ajudar os outros em oração, sustentá-los com nossas orações? E o terceiro sucesso de Arão, que nós podemos citar como um sucesso, é que Deus chamou Arão para ser sacerdote e escolheu a sua tribo, a tribo de Levi, para exercer o sacerdócio. Então, ele foi o primeiro, ele foi o sumo sacerdote quando o tabernáculo foi construído, né? Foi construído lá no deserto, né? Ele foi o sumo sacerdote, ele é o único que entrava nos Santos dos Santos uma vez por ano para interceder em favor do povo. E em Hebreus 5:4 nós lemos que ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então, o povo de Deus reconhece que Arão foi um homem chamado por Deus para ser o sumo sacerdote. E no Salmo 106, no versículo 16, ele é chamado de Arão, o santo do Senhor. Então, ele teve esse privilégio e também essa responsabilidade, né, de interceder pelo povo de Deus, de oficiar os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo. E a Bíblia diz também em Hebreus 7:28, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. E Arão mostrou suas fraquezas algumas vezes,
como nós vamos ver um pouquinho mais à frente. E eu gostaria que vocês contemplassem esse quadro do sumo sacerdote, esse slide. Quem era o sumo sacerdote? Tanto na época do tabernáculo quanto no templo. Era o mais alto religioso do judaísmo, né? O sumo sacerdote realmente era o mais alto cargo, né, no templo, na vida espiritual do povo de Israel. E o sumo sacerdote também era o coordenador geral, tanto do tabernáculo quanto no templo, como eu disse. Originalmente, apenas os descendentes de Arão poderiam ocupar o cargo. Depois a coisa foi ganhando outras normas. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar anualmente no lugar santíssimo para interceder pelo povo, pelos pecados do povo e de si mesmo. Então, queridos, este cargo era extremamente importante, né? E Arão o exerceu com muita inspiração, com muita unção, mas nem por isso, em algum momento, ele deixou de fracassar. Então, depois de ver esses tópicos do sucesso de Arão, nós vamos contemplar um pouco as fraquezas de Arão. Um dos incidentes mais sérios na história do povo de Israel no deserto é quando Moisés passa 40 dias e 40 noites no Monte Sinai, quando Deus está falando a Moisés e transmitindo a Moisés os mandamentos, as ordenanças, e Moisés registrando, né, numa tábua de pedra, aquilo que o Senhor estava lhe falando. Acontece algo muito grave lá embaixo no arraial. O povo começa a desacreditar que Moisés voltaria para o encontro com eles. Provavelmente pudesse até ter morrido lá no alto. Tal era a demora dele voltar deste Monte Sinai. Então, o Arão se deixou influenciar por esse povo, que pediu a ele, conforme Êxodo 32:1, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Olha, como Deus só falava com Moisés, e eles viram para Arão e dizem, olha, faz outros deuses para nos guiar, porque Moisés subiu para lá, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E então Arão, em vez de chamar a atenção do povo e impedir a idolatria, usando a sua autoridade e influência como porta-voz de Moisés, ele cede ao pedido do povo e fez algo inacreditável. Ele fez um bezerro de ouro com as joias do povo. E Arão se omite vergonhosamente como líder, e no dia seguinte ainda permite uma festa, na qual o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para distrair, conforme está em Êxodo 32:6. Irmãos, a gente fica pensando o quanto Arão já tinha visto de Deus, o quanto Arão tinha participado do que Deus estava fazendo com o povo, o quanto Arão foi protagonista dessa história, e ele cai dessa maneira vergonhosa, né? Ele cede à pressão do povo. E quando Moisés volta ao acampamento, Moisés fica tremendamente irado, ao ponto de quebrar as tábuas da lei. Ele chama Arão e logo pergunta, o que essa gente lhe fez para que você a levasse a cometer esse pecado tão horrível? Esse está na tradução na linguagem de hoje, em Êxodo 32:21. Moisés reconheceu que Arão era o líder e responsável pelas ações do povo. A resposta de Arão é muito interessante, irmãos. Ele responde assim, não fique com raiva de mim. Você sabe como esse povo está sempre pronto para fazer o mal. Isso nos faz lembrar muito, irmãos, o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Adão jogou a culpa na mulher. A mulher jogou a culpa na serpente. Arão tenta jogar a culpa no povo, mas nós sabemos que a liderança é um cargo pesado. Ele é um cargo que exige muita responsabilidade. E ali o povo cai em pecado, mas Arão fraqueja vergonhosamente, permitindo e até mesmo fazendo, construindo das joias que as mulheres tiraram, né, do ouro que elas tinham, construiu um bezerro de ouro. E teve Moisés que tomou uma atitude radicalíssima, né? Ele moe todo aquele bezerro de ouro e coloca o pó de ouro na água e faz todo mundo tomar. Então, assim, meu Deus, Moisés sabia que Arão era culpado. Moisés viu que Arão
havia deixado o povo completamente sem controle, mostrando falta de liderança e de responsabilidade. Como líder, Arão se mostrou fraco. Irmãos, nós que exercemos liderança, você aí que está me ouvindo, que é um líder, sabe da cobrança de Deus para cima dessa responsabilidade nossa. E realmente não é fácil. Às vezes nós passamos por pressões de ambos os lados e não sabemos qual a melhor atitude tomar, qual postura assumir, quando precisamos ter um pulso mais forte. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil, mas precisamos contar com a firmeza de Deus, a autoridade de Deus para nós guiarmos e exercermos as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Então essa primeira fraqueza é a narrativa do episódio do bezerro de ouro. Você encontra esse episódio, então, lá no livro de Êxodo, no capítulo 32. Mas lá na frente ainda, Arão também vai ter outra fraqueza, outro momento de fraqueza, agora influenciado pela sua irmã. Então, neste do bezerro de ouro, ele foi influenciado pelo povo. Mas em Números 12, de 1 a 6, ele vai ser influenciado pela Miriam. O que aconteceu? Nós não sabemos, a Bíblia não relata se a esposa de Moisés havia morrido. O que aconteceu? O Moisés havia casado com uma mulher etíope, uma mulher cuxita, como eles dizem em algumas versões. E Arão e Miriam não gostaram dessa atitude dele. E começaram a criticá-lo e dizer assim, será possível que Deus só vai falar através de Moisés? Ele fala também através de nós dois, de você, Arão, de mim, né? E começa então a fazer pressão, a Miriam começa a fazer pressão no seu irmão. Ele deveria ter chamado a atenção de Miriam, lembrando-a de que foi Deus quem chamou Moisés para ser o líder do povo. Mas mais uma vez o Arão foi incapaz de repreendê-lo e exercer a sua autoridade. E a Bíblia diz que eles disseram, em Números 12, versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ficou irado com os dois. E o resultado foi algo terrível, radical. Miriam se torna leprosa. E Arão fica desesperado, se apavorou quando viu isso, né? E logo ele reconheceu o seu pecado e confessou a Moisés que eles procederam loucamente e pecaram, conforme Números 12, versículo 11. E ele fala, Moisés intercede a Deus por ela, intercede a Deus por nós. Este pecado dos dois irmãos atrasou a viagem do povo de Israel por uma semana, porque Deus ordenou aos irmãos que pusesse Miriam 7 dias para fora do arraial. Irmãos, ficar 7 dias solitária, doente, deve ter ensinado muito a Miriam, porque depois ela se torna realmente uma profetisa do povo de Israel. Quanto nós temos sido influenciados por pessoas que realmente não estão vivendo segundo a vontade de Deus. É tão fácil se deixar levar se você não tiver as suas convicções firmadas na rocha. Arão foi realmente um líder do povo de Israel. Ele foi amado pelo povo de Israel, mas fraquejou vergonhosamente nessas duas situações, né? Uma influenciada pelo povo, outra influenciada pela irmã. Isso é terrível, né? Ao ponto de quase que perderem a vida, né? Mas souberam confessar o seu pecado, souberam reconhecer que pecaram, né? Para que Deus pudesse então perdoá-los e curar a Miriam. E Arão, passando para as nossas considerações finais, né? Arão trabalhou com seu irmão Moisés durante os 40 anos do deserto, porém, da mesma forma como Moisés, ele também não entrou na Terra Prometida. Os dois grandes líderes foram impedidos por Deus de entrarem na Terra Prometida. Morreram, né? Arão morreu lá no Monte Hor, né? E ele foi tremendamente lamentado pelo povo durante 30 dias, mostrando isso, que apesar das suas fraquezas, ele foi muito amado pelo povo de Israel. Ele teve muita importância para a história e para as pessoas que conviveram com Arão. Então, queridos, essa pequena lição
sobre muito que aconteceu ali pelas mãos de Arão. Vocês devem buscar a palavra de Deus e conhecer mais de como ele foi usado por Deus. Nos leva a refletir, ele nos deixa uma lição. Eu tenho usado as habilidades que Deus me deu para ajudar humildemente os irmãos e a igreja, porque Arão viveu para orientar esse povo, para guiar esse povo, para interceder pelo povo, para fazer os sacrifícios, né, que o povo trazia até ele. E nós temos usado as nossas habilidades para ajudar os outros, para ser útil. E o que mais me influencia? A palavra de Deus ou a palavra dos outros? É algo, irmãos, não para responder agora, para responder durante a nossa vivência. Buscarmos nos analisar, buscarmos abrir nosso coração de Deus e falar: Deus, misericórdia, nos ensina a sermos pessoas de convicção da nossa fé, de convicção daquilo que nós cremos e de quem nós cremos, em quem nós cremos, para que nós possamos permanecer firmes diante da manipulação, às vezes, né, de outras pessoas e de situações que podem nos levar a cometer erros terríveis, que nos impeçam, né, de entrar na Terra Prometida. Então, que esta lição, né, de Arão nos ensine muitas coisas. Ela é muito simples hoje, mas que ela possa ter falado poderosamente no seu coração. Te faça refletir sobre a vida que você leva, especialmente se você é um líder, seja no seu trabalho, na sua igreja, na sua família, como que Deus vai te usar ou está te usando, que disponibilidade você está tendo diante de Deus para ser usado por Ele como um bom líder, como alguém que vai fazer diferença na vida dos outros. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nos conceda uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Amém.